Irmãos, paz e graça de Jesus Cristo a todos os irmãos, amém? Há dois tipos de pregação, segundo essa análise que eu vou fazer, né? Pode ter outras análises com muitos outros tipos de pregação, mas há pregações que são mais inspirativas, que elas são meditações, reflexões que geram fé, que geram ânimo, e tem pregações que são mais um trabalho elaborado por um presbitério para suprir uma necessidade da igreja, uma palavra de mestre, uma palavra de direção. Então essa pregação de hoje não é uma pregação inspirativa, é um estudo que o presbitério fez em conjunto, estudando as escrituras, para uma exposição detalhada sobre um tema da nossa fé, um tema da nossa doutrina. E eu fui convidado pelo presbitério para ser o porta-voz desse tema, e é o tema mais marcante da nossa fé, no quesito da prática da vida da igreja, porque o ponto mais alto da nossa fé, como natureza da fé, é Jesus, sua vida e sua obra. Mas no que diz respeito à vida prática da igreja, o tema mais importante é a ordem que o Senhor Jesus deu, quando ele disse lá em Mateus 28, ide e fazer discípulos. Então a pregação é sobre esse tema, fazer discípulos, e nós vamos estudar as escrituras acerca disso, e todo o presbitério estudou isso junto, todas essas concepções são tomadas em conjunto, e nós queremos conversar com a igreja mais uma vez sobre esse tema. A reprodução é algo inerente à natureza da espécie. Então, independente de que função um indivíduo tenha na sociedade, se ele é médico, engenheiro, advogado, mas é ele o reprodutor da família dele. A mesma coisa na igreja, independente dos dons ministeriais que cada uma pessoa tem, cada pessoa é um multiplicador da vida de Cristo. Ele é um fruto ele tem sementes que geram outras plantas que geram outros frutos. Cada fruto, ele é uma sementeira, cada fruto produz fruto. Então, é necessário a gente entender esta pregação, que não é uma pregação assim que a gente possa ouvi-la e dizer que coisa bonita, que coisa interessante, uau! Não é uma pregação para se achar bonita. É uma pregação que tem a ver com direção, é rumo de vida. Então faça o que você fizer da vida, tenha quais dons você tiver do Espírito Santo, seja quais forem suas inclinações naturais, dos dons naturais que você tem, ainda assim você tem uma ordem de fazer discípulos. Essa multiplicação de discípulos é uma ordem, não é opção. E aí é possível que alguém vá comparecer diante de Deus no juízo final e o Senhor vai pedir conta dessa ordem. Eu mandei você fazer discípulos. Você fez algum? Quais foram os discípulos que você fez? Aí você diz, Senhor, mas tu sabes, eu estava ali no estacionamento da igreja. Eu cuidei dos carros todos os dias. Mas Senhor, eu estava ali tocando. Você viu que eu gastava tempo ensaiando, tocando. Mas assim, a ordem de Jesus para a igreja, e nós temos isso como ponto máximo do ato de fazer discípulos do próprio Jesus, que ele passou 3 anos e meio dia e noite com aqueles discípulos, ele fazendo discípulos, e agora ele está dando uma ordem para que os discípulos o façam, né? Então é com essa força que eu gostaria que vocês entendessem essa ordem. Então, não é uma sugestão, não é uma dica. Isso aqui não é hashtag fica a dica, isso é palavra do Senhor, palavra de Deus. Isso é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Qual é a natureza do Senhor Jesus Cristo na igreja? Jesus Cristo é o que da igreja? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Quem define a igreja e diz o que ela deve fazer é Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Esse amém quer dizer assim, eu vou fazer discípulos. Amém? Amém. Então vamos, para a gente entender o que é fazer discípulos, a gente tem que ver primeiro o que é um discípulo. Porque alguém só pode fazer discípulos se ele souber o que está fazendo. Se eu digo, faça uma casa, se a pessoa não sabe o que é uma casa. Então, por exemplo, quando o tabernáculo foi construído, quem é que sabia como era um tabernáculo? Como era um lugar para ter a arca da aliança de Deus? Como é que seria? Então, o que foi que Deus fez primeiro?
antes de instruir fazer o tabernáculo. Ele fez um modelo, mostrou a Moisés um modelo no monte. Ele encheu homens de sabedoria para construir aquilo. Moisés descreveu minuciosamente. Gente, eu amo ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia todo ano. Tem ano que eu não consigo ler a Bíblia toda porque eu dei prioridade a outras coisas. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia. Aí quando você está passando ali pela Torá, está passeando ali pela lei, você vai encontrar uma descrição de Deus dizendo a Moisés como seria o tabernáculo. Aí vem Moisés e vai dizer como é que deveria ser. Aí ele descreve tudo de novo. Aí depois os caras fizeram. Aí vem Moisés e descreve como é que foi feito. Então a mesma descrição do tabernáculo é feita várias vezes. E é repetido muito isso. Faça conforme o modelo que você viu. Então Jesus, quando veio à Terra, ele passou 3 anos e meio fazendo discípulos. Então o próprio discipulado de Jesus, o próprio ato de fazer discípulos de Jesus, é o modelo que os apóstolos viram. Quando ele chega aqui no final do seu ministério, a pregação da semana da reunião passada foi assim: segue-me, que foi o convite de Jesus, que matriculou aqueles homens na escola do discipulado. Agora, quando ele chega com um diploma, ele chega enviando esses discípulos. Agora vocês vão e vão fazer discípulos de todas as nações. O que era um discípulo na cabeça de Pedro, de João? O que era um discípulo para eles? O que é que Tiago achava que era um discípulo? Então, de tudo que Jesus falou para eles, algumas coisas que Jesus falou marcava bem o que era um discípulo. Aí eu gostaria de dizer o seguinte, que o termo discípulo é a mesma palavra, se a gente fosse ter traduzido mesmo assim para uma palavra mais coloquial da língua portuguesa, seria a palavra aluno. Um discípulo é um aluno, é um aprendiz. E aqui eu gostaria que a gente tivesse muito claro que nós corremos um risco de ter a palavra crente como sendo apenas um membro da igreja evangélica. E às vezes ele nem crê. Crente é aquele que crê. Às vezes o cara frequenta ali, não, eu sou crente. Ele não acredita em nada. Imagine que a palavra evangélico é alguém que tem uma fé no evangelho, uma fé evangélica. Imagine que o camarada também é só um frequentador ali. Ele não tem aquela fé, não sabe nem o que ele acredita. E existe alguém que se diz discípulo. Eu sou um discípulo. Porque na igreja todo mundo usa esse termo. Aí o cara diz, eu sou um discípulo. Mas ele é um discípulo. Ele tem as características de um discípulo. Ele tem tudo que a Bíblia diz que um discípulo é. Ele é um aprendiz. Ele está aprendendo alguma coisa. Então, sobre esse conceito da palavra, uma vez Jesus chamou os discípulos e usou um verbo nesse chamamento dele. Por favor, vamos ler Mateus 11, de 28 a 29. Mateus 11, de 28 a 29. Então, essa palavra discípulo relaciona-se com esse verbo que Jesus usou aqui. Alguém só é um discípulo porque é um aluno, é um aprendiz. E alguém só é um aprendiz porque ele se aproxima de um mestre para aprender. Então, eu vou ler na versão, a terceira edição de Almeida, né? Atualizada a terceira edição, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, um dos convites de Jesus às pessoas era para que as pessoas viessem a Ele para aprender dele. Venham aprender de mim. Então isso define um discípulo. Um discípulo é alguém que vem a Jesus para aprender dele. Amém? Amém. Se você não vai a Jesus para aprender dele, não diga que é discípulo. Discípulo, ele é um aprendiz. Não é um título que você, quando entrou na igreja, recebeu um rótulo. Eu sou o discípulo número 12 da lista do hall de membros da igreja. Eu sou discípulo de fulano, eu sou discípulo. Discípulo é um aprendiz. Então, dizer que é discípulo implica dizer que você está se aproximando de Jesus para aprender dele. Aí lá em 1 João 2,6, eu não sei quem lembra, 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Esse andar como Jesus andou, aprender. Aí muitas vezes Jesus falou isso. As escrituras falam muitas coisas que a gente tem que fazer como Jesus fazia. Por exemplo, em João 17, quando Jesus está orando, ele diz assim: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus foi um enviado do Pai e nós somos enviados de Jesus. Jesus disse assim:
Ora, isso é João 13, 14. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aí ele diz assim nesse texto: eu vos dei o exemplo para vocês seguirem minhas pisadas. Então Jesus é mestre por excelência e Jesus ensinou como exemplo. Ele não precisava, como sendo Senhor, estar lavando pés de discípulo, mas ele o fez para ajudar. Paulo era um obreiro em tempo integral, apesar de ser um exímio fazedor de tendas. Mas ele só fez tendas em cidades onde as pessoas tinham muita dificuldade com a generosidade. E ele não só fazia tendas ali, como ele ainda pedia ajuda financeira de outras cidades. E ele depois escreve para essas cidades assim: eu não estou dizendo isso por interesse próprio, porque eu sei passar bem, tanto na fartura como na necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele chega a dizer aos Coríntios assim: eu espoliei outros para trabalhar para vocês. Então ele agora tem toda a autoridade para repreender os coríntios pela falta de generosidade deles, porque ele também deu exemplo aos coríntios. Ele trabalhou em Corinto para se sustentar e para sustentar a obra e para servir o necessitado. E ele agora está convocando a igreja em Corinto a ser generosa. Então, assim, de todos os modos, o ensino tem a ver com estar junto para seguir o exemplo. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, também diz assim no 11:1, 1 Coríntios 11:1, 1 aos Coríntios 11:1: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou. Então é uma convivência onde o exemplo do mestre é seguido. Então fazer discípulos é uma cadeia assim, ó. Eu sigo Jesus e luto para imitá-lo, para tornar-me semelhante a ele, e me torno exemplo para que as pessoas que andam comigo vejam Jesus em mim. E eu possa dizer: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então eu perdoo como Cristo perdoa, e eu te chamo a perdoar. Aí Colossenses 3,13 diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então o exemplo de perdão de Jesus como mestre, agora nós que somos discípulos de Jesus, nós aprendemos a perdoar com ele. E o amor? Aí João 13,34 fala sobre isso: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De que modo? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, esse amor uns aos outros, do mesmo jeito, do mesmo modo, na mesma medida que Jesus amou. Então, quando ele vai falar para os maridos, ele diz assim, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, lá em Efésios: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, Cristo veio à terra para ser um exemplo de cidadão, pagou imposto, um exemplo de filho, em tudo era submisso aos seus pais, um exemplo de filho de Deus. Ele orou, ele ensinou as pessoas sobre oração, muito mais com o seu exemplo, do que com aquela dicasinha que ele deu do Pai Nosso, né? Muito mais do que o Pai Nosso, que ele recitou para os discípulos, ele teve uma vida de oração. Os apóstolos relatam nos evangelhos muitas vezes que Jesus se retirava sozinho para orar, passava a madrugada no monte, se retirava sozinho para orar. Então a vida de oração de Jesus ensinava, a vida de amor de Jesus ensinava, o serviço de Jesus ensinava. Ele andava por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Então os apóstolos aprenderam com Jesus a fazer o bem. Ele expulsava demônios, curava enfermos. Então os discípulos viram Jesus fazer, e isso é a base do discipulado. Então o conceito principal dessa palavra discípulo é um aprendiz. Diga isso então comigo: o discípulo é um aprendiz. Obviamente só é discípulo quem está aprendendo. Amém? Amém. Outra coisa para a gente estudar agora sobre um discípulo é o que caracteriza esse aprendiz. Como ele está aprendendo com o mestre, o que é que vai marcar ele? Então aqui eu vou usar versículos da Bíblia em que Jesus usou o termo discípulo e deu uma característica a isso. Obviamente que todas as outras coisas que Jesus disse, mesmo sem usar o termo discípulo, também é característica nossa. Então Jesus mandou a gente dar alta face, andar a segunda milha, deixar levar não só a capa como a túnica.
Jesus mandou a gente fazer muita coisa. E tudo que a gente fizer nos caracteriza como discípulos de Jesus, porque a gente está aprendendo dele. Mas em alguns versículos dos evangelhos, esse termo discípulo é usado juntamente com uma definição característica de um discípulo. Por exemplo, Mateus 10, 25, a primeira parte do versículo. Mateus 10, 25 diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Então, sabe o que é que basta para um discípulo? Ser igual ao seu mestre. Essa é a nossa suficiência. Antes disso, menor que isso, a gente tem que se sentir medíocre. Enquanto eu não for igual ao meu mestre, eu tenho que me desesperar em oração, dizendo: Senhor, me santifica. Senhor, tira de mim o rancor. Senhor, tira de mim a amargura. Senhor, tira de mim a tristeza, a cara fechada. Tira de mim tudo que me diferencia de Jesus. Pai, me torna semelhante a Jesus. Eu era menino quando minha mãe cantava para mim assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina tudo, meu ser refina até, que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu não aprendi a cantar, mas essa essa mensagem era passada para mim todos os dias. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Essa semelhança com o mestre é o alvo do discípulo. Eu estou matriculado nessa escola até que eu seja semelhante a Jesus. E eu serei um dia. Amém. Não tenho muita esperança que vai ser nessa terra, mas um dia vai tocar uma trombeta. E aqueles que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar. E aqueles de nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. E assim como Ele é, nós o veremos. Isso é 1 João capítulo 5. Assim como Ele é, nós o veremos. E assim como Ele é, nós seremos. 1 João capítulo 3, verso 5. Ele é santo, seremos santos. Ele é o Filho amado do Pai, seremos para sempre filhos amados do Pai. Seremos sua noiva amada. Até lá, a gente vive nessa escola, aprendendo a ser discípulo. Todas as vezes que encontrarmos em nós características diferentes das de Jesus, nós temos que ter a humildade de reconhecer: eu não fui manso como Jesus, eu fui grosseiro. Eu não fui santo como Jesus, eu fui impuro. Nós temos que reconhecer diante de Deus em oração. Nós temos que reconhecer diante dos irmãos em humildade, em pedido de perdão, porque eu sou um discípulo. E basta um discípulo ser igual ao seu. Então nós já aprendemos duas coisas sobre ser um discípulo. Primeiro, que ele é um aprendiz. Segundo, que basta ele ser igual ao seu mestre. Essa imitação de Cristo é tema principal da vida cristã. Não é uma imitação por esforço, porque é o próprio Espírito Santo quem produz isso em nós. E eu estava outro dia estudando um autor. O tema do autor era o calvinismo. Ele estava dizendo assim, que às vezes alguns calvinistas pegam uma parte do ensino de Calvino e dão tanto destaque a ela que esquece outra. Aí o ponto que ele estava dizendo era o seguinte: é que para alguns calvinistas atuais, desatentos até, eles levaram em conta apenas a predestinação, dizendo assim, que Deus escolheu alguém para ser salvo, e independente de como essa pessoa seja, ele já está salvo e acabou. Aí você pergunta: e onde fica a santificação? E onde fica a perseverança dos crentes? Aí essas pessoas dizem: eu não sei, Deus é soberano, Ele que sabe. Mas em uma das obras de Calvino, nas Institutas, no volume 3, ele descreve vigorosamente, abundantemente, prolixamente sobre a união mística do crente com Cristo. O que é essa expressão? União mística do crente com Cristo. Resume-se naquela expressão que Paulo aos Colossenses diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. É a união do crente com Cristo. Então, mesmo que você tenha sido salvo por predestinação, presciência, soberania de Deus, esse Deus que te salvou, Ele te uniu com Cristo, e esse Cristo habita em você. Então Ele vai produzir o que em você? Santificação. Então, mesmo que você acredite que a gente foi predestinado para ser salvo e que não há escolha humana nenhuma que te leve a ser salvo, não há força nenhuma em ti que te leve a ser salvo, não há santificação nenhuma em você que te leve a ser salvo. Você precisa crer que esse Jesus que te salvou
ele é poderoso para te santificar. Esse poder do sangue de Jesus em te salvar é também um poder do sangue de Jesus em te transformar, em te dar uma vida à imagem e semelhança de Deus. Então assim, buscar a imagem e semelhança de Deus com reverência e santo temor, buscar em oração, buscar na leitura da palavra, ler tudo sobre Jesus e dizer: eu quero ser igual ao meu Senhor, eu quero reagir como ele reagia, eu quero fazer como ele fazia, eu quero orar como ele orava, eu quero viver como ele vivia. Vamos ler outra característica de um discípulo. O texto eu já li vários textos aqui sobre esse tema de ser igual ao mestre. Vou pegar um tema específico que ele explicou de como ser igual a ele. Está escrito em Mateus 10:37. Mateus 10:37. Diz assim: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí eu vou ampliar aqui com Lucas 14:26. Em Mateus ele está dizendo que ninguém pode amar mais o pai e a mãe, um filho, uma filha, mais do que a Jesus. Quer servir a Jesus? Aí em Lucas 14:26 ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então olha só, olha a última frase: não pode ser meu discípulo. Então, não diga que é discípulo se você não assume essa condição de dizer: eu amo a Jesus mais do que eu amo meu pai, mais do que eu amo minha mãe, meu irmão, mais do que eu amo a minha própria vida. A conversão a Cristo, a operação milagrosa do Espírito Santo para converter alguém a Cristo, implica num amor tão grande gerado por Cristo, que todos os demais amores esmaecem, que tudo mais perde o brilho. O mundo perde o brilho, a sua própria vida perde o brilho. Então quem se ama, e a gente vive num mundo que as pessoas se protegem demais, se defendem demais, que tem um amor gigantesco à sua própria imagem, é a geração da selfie. Eu mesmo gosto de bater de vez em quando, né? É a geração da imagem, né? A geração do Facebook. O Facebook já está se acabando, né? Já vai entrando outras mídias, mas a ideia é o seguinte: eu quero defender a minha imagem, e um discípulo ele precisa buscar a imagem de Jesus, e é só esse amor profundo a Jesus que caracteriza um discípulo. Então um crente em Jesus Cristo, um evangélico, um discípulo, é alguém que ama a Cristo. Outra característica dele está escrita em João 13:35, já foi citado o verso 36. Eu vou ler o 35 aqui, João 13:35. Essa característica, aí, olha só o que eu vou dizer para vocês. Jesus não disse que a gente seria conhecido como discípulo por qualquer uma das outras nossas características. Ele escolheu essa para dizer. Olha o que está escrito assim, João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então uma das maiores crises que a igreja de Éfeso enfrentou foi porque perdeu o amor. Eles seguiram com boa doutrina, eles eram fortes, firmes, perseverantes, eles não desanimavam, eles combateram as obras dos nicolaítas, eles descobriram falsos apóstolos que se intitulavam como tais e não eram. Mas Jesus está dizendo aqui, disse lá na carta aos Efésios, em Apocalipse, está dizendo aqui a importância do amor. Porque Jesus diz assim para eles: eu tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o amor. O amor que vocês tinham primeiro. O amor primeiro. O primeiro amor vocês abandonaram. Então esse amor por Cristo acima de tudo. E esse amor uns aos outros. Aí, lá em 1 João 3,16, eu acho lindo esse versículo, porque ele faz um lindo contraste com João 3,16. João 3,16 todo mundo sabe. Assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
em 1 João 3,16, diz: nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e agora nós devemos o quê? Dar a vida pelos irmãos. Então é esse amor que me leva a dar a vida pelo outro que caracteriza o discípulo. Uma vez eu estava num retiro de jovens, e nesse retiro de jovens tinha uma regra lá: ninguém. E eu cheguei, fui um dos últimos pastores a chegar, e tinha um jovem que estava desviado da igreja, ele estava voltando para a igreja. Na verdade é o seguinte: ele arranjou uma namorada e começou a falar do Senhor para essa namorada, e a namorada interessou-se. Ele disse: o que é que eu faço com ela? Aí levou ela para o retiro. E quando eu cheguei, eu fui eleito pelos companheiros para convencer essa menina e esse rapaz. O rapaz já sabia, porque ele já tinha sido da igreja, já sabia das regras. E a menina não. Para eu convencer a eles que eles não podiam namorar ali no retiro. Pô, eu já fiquei achando ruim aquilo. Aquela missão que me deram, eu já não gostei muito. Mas eu fiquei assim. Aí fui conversar com a menina e tal. Só que ninguém teve muita esperança, assim, paciência de me esperar chegar para explicar ela direitinho. Essa menina, imagina que ela chegou num retiro de jovens que ninguém namorava, que ninguém pegava na mão, que ninguém. E ela veio de mão dada com um garoto desviado da igreja, né? Então, ela já sentiu olhares os mais. Sabe aquele olhar que quando você fala de umas coisas que eu não quero tentar? Sabe aquele olhar que diz tudo, sem dizer nada? Então, essa menina já se sentia muito constrangida ali. E eu fui tentando explicar para ela alguma coisa, mas eu fiquei muito constrangido. E eu fiquei pensando assim, que um dia, aquela menina ia aparecer ali e ia dizer assim: mas que jovens santos, que jovens sérios, que jovens... Vários jovens ali, ninguém namorava, ninguém beijava na boca, ninguém pegava na mão. Mas ela não teria jamais a pista de dizer assim: que jovens amorosos. Eu encontrei os discípulos de Jesus ali naquele retiro. Então, o olhar de santidade era divorciado do olhar de amor. Era isso que os irmãos de Éfeso eram, pela denúncia de Jesus. Eles eram santos. Eles eram sérios nas Escrituras. Eles perseveravam na sã doutrina. Mas eles deixavam o amor de lado. Gente, nós corremos um risco gigantesco de virarmos discípulos dos fariseus, de criarmos leis e regras para os outros e perder o amor, perder a misericórdia. Porque Jesus era muito santo, mas muito santo. Jesus era igualzinho ao Pai. Jesus disse: Felipe, por que você está perguntando, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus era a expressa imagem do Pai. Em Jesus nós conhecemos a Deus exatamente como Deus é, e ao homem como o homem deve ser. Mas ele era tão amoroso. Foi ele que disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então a natureza da igreja precisa ser santa, porque a gente precisa amar Cristo mais do que tudo, mais do que a mim mesmo. Eu preciso me entregar por completo para ser discípulo. Mas essa minha entrega a Jesus por completo, que transforma meu caráter, que transforma minha vida, que transforma meu sim passa a ser sim, meu não passa a ser não. Eu deixo de ser aquela pessoa não sim, não sim, não, não. Eu deixo de ser uma série de coisas que eu era quando eu era pobre, perdido, pecador, vivia cego. Agora eu vi Jesus. E essa vida com Jesus transforma meu caráter, transforma minha mente, me torna um cidadão dos céus, me torna um filho de Deus inculpável, que brilha como luzeiro no mundo. Mas eu não posso criar um pedestal para mim de santidade que me leva a julgar o outro, a tratar o outro com desamor. O amor de Jesus na igreja não pode estar divorciado da santidade de Jesus na igreja. São duas coisas que tem que andar juntas. E às vezes a gente tem tendências, porque tem grupos que em nome do amor viram tão benevolentes que chega até aquela heresia do universalismo, né? Está todo mundo salvo, Deus é tão bom que salvou todo mundo, então venha do jeito que vier, fique do jeito que fizer. Então tem igrejas que absorvem esse universalismo e terminam deixando que as pessoas da igreja, do dia a dia da igreja, vivam uma vida corrupta, porque Deus é amor. Então eu não estou falando desse amor, de um amor bonachão, de um amor, isso não é amor. O amor verdadeiro, ele vai lutar até o fim para que o outro seja santo. Mas até que ele seja,
eu não vou julgá-lo, eu não vou maltratá-lo, eu vou servi-lo, eu vou servir de exemplo para ele, eu vou interceder por ele. É um equilíbrio fino. Essa receita para virar discípulo tem que ter essa dose de aprendizagem, essa dose de querer ser igual a mestre, essa dose de amar a Cristo mais que tudo. Se ter esse amor a Cristo mais que tudo, vai ser muito difícil oferecer a outra face. Vai ser muito difícil andar a segunda milha. Vai ser muito difícil falar a verdade. Vai ser muito difícil. Então a gente precisa de tudo isso. Mas assim, o tempero que Jesus disse que vai levar a gente a ser conhecido é o amor. Um irmão lá de Natal foi visitar uma mulher de uma favela, levou uma cesta básica. Um diácono da igreja lá, Ivan Cabral, levou uma cesta básica. Depois levou um presente. Depois a mulher, um dia ele chegou para ela e disse: Jesus te ama. Aí ela olhou para ele e disse: tu és evangélico? Ele disse: sou. Não acredito não. Sou. Não acredito não. Eu achei que você era espírita. Ele disse: por quê? Então ficou constrangido. Ele disse: porque crente não dá esse negócio não. Eu sou crente. Ela disse: eu sou evangélica. Evangélico não aparece aqui com cesta básica, nem com... Isso é coisa de espírita. Então você imagine que, de algum modo, porque as boas obras não salvam, e essa fé evangélica de que a gente é salvo exclusivamente pela fé e não pelas obras, porque pela graça sois mediante, isto não vem de vós, é um dom, não vem das obras para que ninguém, mas hora nenhuma a Bíblia diz para a gente não fazer as obras. Não são elas que vão me salvar. Então a maioria das pessoas omitem o verso seguinte, diz: porque as boas obras foram criadas por Deus para que andássemos nelas. Então essa obra do amor, esse gesto concreto do amor, porque quando perguntaram a Jesus o que é amar o próximo, ele disse: eu vou dizer para você o que é amar o próximo. Ele disse: vinha um pastor para a igreja, tinha um cara caído no chão. Aí o pastor disse: eu não posso me atrasar para o culto não. Passou de lá. Aí chegou o ministro do louvor, viu o cara, ele vinha com um violãozinho nas costas: eita, eu não posso atender esse cara não, porque eu vou tocar hoje no culto. Aí passou um outro camarada lá, que eu não tenho comparação com os dias, mas na história original era o samaritano. Pegou o cara, colocou no animal que ele vinha montando, levou para uma hospedaria, pagou adiantado uma diariazinha e abriu uma conta e disse: deixa na minha conta o que lhe faltar. Aí Jesus diz assim: quem foi que amou o próximo? Aí ele responde assim: vai tu e faz o mesmo. Então é muito importante que a gente entenda que amor, ele é baseado em gestos, ele é baseado em ações. Amor não é só palavras. A Bíblia diz: filhinhos, não andemos só de palavras. Porque se um irmão chega com fome e sem roupa e alguém diz: vai em paz, Deus te abençoe, que amor é esse? E essa marca é tão grande como discípulo, como filho de Deus, que lá em 1 João diz assim, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando era menininho. Diz assim, que se dissermos que amamos a Deus, que a gente nunca viu, e não amarmos aos irmãos que a gente está vendo, ao outro que a gente está vendo, isso é mentira. Isso é mentira. Então Jesus assemelha os dois mandamentos num só. Porque Jesus diz que os dois principais mandamentos são amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como... Mas ele diz: eu vou dar um novo mandamento. Me ame, amando o outro, né? Ame ao próximo como eu amei você, do jeito que eu amei. E é com isso que você vai ser conhecido como discípulo. Você quer ser conhecido como discípulo, não é com uma camisa discípulo, não é o seu status do WhatsApp, do Instagram, discípulo, não. Quer ser conhecido como discípulo, ame, amemos. É difícil pregar isso, é difícil dizer isso, porque há muito que a gente precisa mudar. Eu me sinto muito hipócrita explicando isso tudo aqui. Eu me sinto tão incapaz de falar sobre amor. Há tanta coisa que eu preciso mudar. Há tanta coisa que nós como igreja precisamos aprender sobre amor. Há tanta coisa que nós precisamos aprender uns com os outros. Aprender com quem é mais amoroso, com quem é mais amável.
Então, no último encontro, eu fui o penúltimo a sair aqui, porque o último é Alexandre sempre. E eu fiquei amando tanto a vida deles ali, assim, ver com que amor eles chegam primeiro e saem por último, cuidam de tudo aqui. Que amor há neles por fazer isso? De ver a vida de um, de outro, há pessoas que têm um amor, uma dedicação, um amor por Jesus, um amor pelo outro, uma luta, não desiste, insiste. A gente precisa olhar uns para os outros e naquilo que um é bom, naquilo que um está mais pertinho de Jesus, a gente precisa aprender com ele. Essa convivência, no nosso retiro geral, Vitruvio vai fazer uma apresentaçãozinha sobre um projeto chamado Dalva, que é em favor. O presbitério fez um levantamento. A pessoa mais necessitada da igreja hoje é uma irmãzinha chamada Dalva. E a gente precisa amar Dalva e cuidar de Dalva. E Vitruvio estava dizendo para a gente que só a igreja pode fazer algumas coisas que o Estado, com bilhões, não vai conseguir fazer. Só a igreja pode fazer algumas coisas. E ele já está convocando pessoas, já algumas coisas começaram a ser feitas. Já tem um grupo caseiro que Deus levou lá para bem pertinho dela, para cuidar melhor dela. E a gente vai ter uma visão geral do projeto no retiro. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que quando olhassem para aquele projeto, pensassem assim: nós temos um próximo. Chegou até nós, é nosso próximo. Agora a gente tem que arregaçar, não. Agora a gente tem que trabalhar por esse próximo. Cada um fazer a sua parte. Aí eu creio assim, que a partir de uma ideia boa, de um projeto bom, de amor, que alguém desencadeia, todos os demais devem trabalhar para isso. Todos os demais devem aprender com aquela pessoa. Se alguém está fazendo algo bom, que culmina no amor a um próximo, vamos aprender uns com os outros. Vamos aprender a amar. Vamos nos estimular ao amor. Vamos nos estimular ao amor fraternal e às boas obras, não como condição para a salvação. A gente foi salvo pela fé, a gente foi salvo pela graça, a gente foi salvo pelo sangue redentor de Jesus Cristo na cruz. Mas porque Ele me salvou, Ele me tirou de um mundo de ódio e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Um reino de amor. O trono desse reino é o trono da graça, onde podemos encontrar graça para a ocasião oportuna. Então a graça se manifesta em gestos, em visitas de amor, em visitas de amor. Alguém precisa tomar um banho de amor, um banho de graça pela ação. Aí uma das histórias mais lindas que eu conheço sobre isso é a história daquele pastor Moisés de Belo Jardim, que foi preso injustamente, mas só se descobriu que ele estava preso injustamente quando ele foi julgado. Mas levou 2 anos para ele ser julgado. Passou 2 anos preso em 3 presídios. E o lema dele dentro daqueles presídios era: nós somos uma família aqui, e nós precisamos amar uns aos outros. Então ele entrou para apartar toda a briga que ele viu. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele dizia: eu não posso assistir quieto. E os presos diziam para ele assim: pastor, os bandidos vão lhe matar, porque a regra do presídio é, se você apartar uma briga, a gente te mata. Deixa os dois ou se matar ou se resolver. Ele entrava em todas as... pagava, pedia à mulher para sacar dinheiro no banco ou no cartão de crédito que fosse. Ele pagava dívida a traficantes para livrar um preso que estava condenado à morte pelo traficante dentro da cadeia. Amou até o fim. E viu dezenas e dezenas de pessoas se render a Jesus Cristo. Entre eles o pior bandido, que tinha 400 anos de pena para cumprir, por assassinato, um cara chamado Maguila, que se ajoelhou aos pés dele e disse assim: pastor, todo mundo tem medo de mim aqui, o senhor não tem. Porque esse Maguila criou uma regra no presídio de Caruaru, que ninguém podia chamar o nome dele, que ele matava. Ele já tinha matado 400 pessoas. Matar mais um para ele não era. Ele dizia: mas o senhor não tem medo de mim. Esse pastor orava por ele no megafone. Esse pastor conseguiu um templozinho lá para fazer reunião, um megafone. Pastor orava por ele ali. O pessoal dizia: pastor, esse Maguila vai lhe matar. Um dia o Maguila correu em direção a ele, e o pessoal disse: pastor morreu agora. E o Maguila ajoelhou-se aos pés dele e disse assim: Jesus, pode me perdoar? Ele disse: pode. O sangue dele foi suficiente para perdoar todos os seus pecados.
Depois eu me entrego a Jesus. Hoje é diácono nessa igrejinha lá. O pastor saiu, mas deixou um diácono lá. Convertido a Cristo. Um homem novo, um homem manso. Porque um servo de Deus decidiu amar o próximo. Pacificou o presídio lá do interiorzinho da Bahia. O último que ele ficou 1 ano e 2 meses. Era um presídio de segurança máxima, com 48 apenados, que de vez em quando um era queimado ali pelos colegas, com colchão e tudo. E ele foi amando, e o diretor era ateu, e prometeu braço de ferro contra alguém que se dizia pastor, mas era um bandido condenado. E ele amou aquele diretor, amou aqueles presos, pacificou os presídios. Todos os presos se converteram a Cristo, e o diretor, que era ateu, se rendeu a Jesus. E quando eu conheci esse homem, ele ouviu essa pregação sobre fazer discípulos. Aí ele olhou para mim e fez: Samuel, o que é que eu faço para virar um discípulo? Você podia começar me ensinando. Se eu quero acertar, eu não quero ser religioso, eu quero ser igual a Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Tendo amado aos seus, amou-os até o fim. E sabe qual é o fim? Sabe qual é o penúltimo versículo antes desse versículo principal, que é o lema? Marcos, quando narra isso, quando Jesus diz em Marcos: ide pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, sabe o que é o verso 14? É que um relato de Jesus que os apóstolos não tinham acreditado que ele ressuscitou. Aí Jesus chama ele e diz assim: lançou-lhes no rosto a incredulidade e disse-lhes: agora vamos e façam discípulos, pregue esse evangelho para toda criatura. Amou até o fim. Depois de 3 anos e meio fazendo milagre, ressuscitando gente, pregando a palavra, os caras sequer acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Só João creu sem ver. Todos os demais duvidaram. Inclusive quando ele apareceu, assim que ele apareceu e disse: Pai seja convosco, eles se assustaram e não tinham para onde correr, dizendo que é um fantasma. Eles acreditavam em fantasma e não acreditavam que Jesus podia ressuscitar. Mas tendo amado aos seus, amou-os até o fim. Tem hora que ele fazia assim: até quando vos sofrerei? Ô geração perversa e incrédula. E ele estava dizendo isso com os discípulos. Se os discípulos deles eram assim, imagine as cidades. De vez em quando ele increpava uma cidade daquela, dizia assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que são feitos em vocês, há muito teriam se arrependido de um pano de saco e cinza. Ai de ti, Cafarnaum. Então, ai de nós. Tanto amor que o Pai deu por nós, tanto perdão a nossos pecados. Amemos uns aos outros, nos convertamos a Jesus. Outra característica de um discípulo está em João 15:8, confirmada em 1 Pedro e João 15:16 também. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Quer mostrar que é discípulo? Dê muito fruto, e nisso é glorificado meu Pai. O Pai não é glorificado em reuniões com canções, porque a Bíblia não diz que Deus está atrás de adoração. A Bíblia diz que o Pai está procurando adoradores. Tem uma diferença muito grande. Que a gente pode daqui fazer uma adoração, mas não tem um coração de adorador. O verdadeiro louvor, lá em Hebreus diz, é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Esse confessa o nome do Senhor é um presente contínuo. Não adianta cantar aqui: pedra preciosa é o meu Senhor, e isso não ser tua segunda, terça, quarta, quinta. Você está enganando a mim, mas a Jesus você não está enganando. Não pode ser discípulo de reunião, não pode ser discípulo de eventos de adoração. O Pai procura adoradores que o glorifiquem, que o adorem em espírito e em verdade, e quer glorificar o Pai de fruto. O Pai gosta de fruta. O Pai gosta de fruta. Se seu pai gosta de banana, você não vai dar para ele um abacate, né? Se seu pai gosta de uma coisa, você vai dar ao seu pai o que ele gosta. Então vamos dar ao Pai o que ele gosta. E o Pai gosta de fruto. João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei.
Aí ele vai seguindo aí, eu vou pegar aqui o verso 16, João 15:16. Não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. Fruto. Lá em 1 Pedro 2,12 ele fala um pouco sobre isso, diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as vossas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então alguém vai ver as tuas boas obras e vai glorificar o Pai. Também quando Jesus estava fazendo o sermão da montanha, em Mateus 5, tem uma hora que ele diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí ele conclui dizendo assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o fruto é o que se espera que dê uma árvore. Uma árvore cresce para dar fruto. A gente tem sombra, a gente tem folha para fazer chá, a gente tem casca para fazer chá, mas o que caracteriza uma árvore é o seu fruto. Por exemplo, como é que você chama a goiabeira? Você chama pé de goiaba, porque ele dá. Se desse manga, ia ser um pé de quê? De manga, uma mangueira. Se desse jaca, ia ser uma jaqueira. Um discípulo, ele é um pé de quê? Que fruto ele dá? O que é que ele expressa? O que é que ele produz? Aquilo que a gente produz pode glorificar a Deus, pode alimentar a Deus, pode dar a Deus o que Deus quer. E aquilo que a gente produz pode deixar o Pai triste. Então nossas ações, fruto também tem a ver com reprodução, porque o fruto tem a semente e a semente gera outros. Então, na parábola do semeador, ele coloca o fruto como multiplicação, porque ele diz que a árvore, a semente que caiu em boa terra, produz muito fruto. Aí ele bota a quantidade, a 100, a 60 e a 30. Então frutificar também é ganhar outras pessoas para Jesus. É um testemunho e é, a partir desse testemunho, vidas transformadas. É produtividade, fruto é produtividade. No agronegócio, fruto é produtividade. Então, um discípulo de Jesus, ele é alguém que tem produtividade, que a sua vida impacta os outros, e porque a sua vida impacta os outros glorificam ao Pai pelo que está vendo nele, e tornam-se também discípulos. E agora eles também vão ser árvores que dão frutos, e agora vão multiplicar a vida de Cristo. O pastor passou 2 anos preso, saiu dos 3 presídios e deixou discípulos em todos os presídios. Deixou uma marca de amor, passou um servo de Deus ali, e deixou frutos ali, deixou sementes ali. De vez em quando ele está na feira de Caruaru e encontra alguém: pastor, não lembra de mim não? O Senhor me amou, me abraçou, me ajudou, estava no presídio. Eu saí, estou aqui trabalhando, sou um servo de Deus, continuo na igreja. Então, esse trabalho de vida com Deus, de expressar o caráter de Deus, gera frutos. E um desses frutos é novas vidas ganhas. Novas vidas que foram alcançadas pelo poder de Deus se manifestando em você. Outra coisa que caracteriza um discípulo está escrito em Lucas 14:33. Tem tudo a ver com amar Cristo, mas ele tem uma implicação prática. Lucas 14:33 diz assim: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então só pode ser discípulo se renuncia a tudo quanto tem. A gente não é dono de mais nada, a gente não tem propriedade de nada. A vida da gente é totalmente de Deus. A gente não tem mais nada, tudo é de Jesus. Eu não tenho mais bens, patrimônios. Se eu tinha um carro, agora eu sou só o chofer. Se eu tinha uma casa, eu sou agora o mordomo. Meus filhos são de Deus, minha esposa é do Senhor, minhas coisas é do Senhor, tudo é dele, para ele, para a honra dele, para a glória dele. Ele nos deu o privilégio de administrar as coisas dele. Tudo deve ser feito com muita reverência e temor, porque aquilo não nos pertence, aquilo é do Senhor Jesus. Outra característica de um discípulo está em João 8:31. Essa é a penúltima, com mais uma eu encerro essas características.
É importante notar essas características, porque você só vai cumprir a ordem de fazer discípulo se você for um discípulo. Jonathan estava no trabalho e alguém pediu para ele alterar um dado lá da planilha. Eu trabalhava com produtividade e ele disse: eu não faço isso porque eu amo o Senhor, mas a gente vai ter problema, porque eu tenho certeza que semana que vem a produtividade aumenta, mas essa semana a gente produziu muito baixo, então você aumenta essa semana, na outra semana supera, aí você diminui. Mas eu não faço isso. E convenceu as pessoas que estavam com ele a segurar aquilo, e eles fizeram um registro muito baixo, mas ele não queria que os amigos dele fossem profetizados. Começou a orar, e sabe o que aconteceu nas semanas seguintes? Os registros foram todos reais, mas nunca mais baixou. A produtividade aumentou, porque um filho de Deus estava ali para ser sal da terra, ser luz do mundo, para se posicionar, sob o risco de perder emprego, sob o risco de perder a amizade dos colegas. Mas ele é um servo de Deus, ele é sal, ele é luz. Qual é a conclusão disso? Vários companheiros de trabalho dele se renderam a Cristo. Vários irmãos que já eram convertidos nesse processo tiveram uma noção melhor do que é seguir Jesus, tiveram suas vidas ressignificadas pelo poder de Deus na vida de um discípulo. João 8,31, uma marca importante de um discípulo, muito importante. João 8,31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra. Aqui, gente, essa definição é mais importante. Todo cristão, ele tem que ter um credo. O credo católico virou uma reza. O povo sabe, não está dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, gente, um credo é assim: assim eu creio. E o meu credo é o quê? A palavra de Cristo. Então, as Escrituras Sagradas, e só as Escrituras Sagradas, são a nossa única regra de fé e prática. Não é o que o fulano disse, o Beltrano disse, não é o que Samuel diz, não é. O meu grande desafio para vocês aqui é: não permaneçam em mim, não permaneçam em Samuel, nas coisas que Samuel diz, permaneçam nas Escrituras. Aonde a Bíblia vai, a gente precisa ir. Aonde a Bíblia para, a gente precisa parar. Então, uma das coisas que marca a história da igreja é que na evolução do que virou a igreja católica apostólica romana, eles tiraram a autoridade das escrituras e deram essa autoridade a um único homem, com a ilusão de que ia fazer a unidade da igreja. E realmente eles conseguiram a unidade institucional da igreja com ela mesma, mas perderam a unidade da igreja com Cristo, o cabeça, com a palavra de Cristo. E a partir de então, o Papa, em sua fala, eles passaram a admitir a heresia de que o Papa, ele é inerrante, ele é infalível, e é a Bíblia que é infalível, e é a Bíblia que é inerrante, porque as Escrituras dizem de si mesmas que as Escrituras são inspiradas por Deus, e Jesus disse que os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras permanecem. Nada vai fazer as palavras do Senhor passarem. Então a gente tem que permanecer nela. Eu posso me desviar, não me sigam, fiquem com as Escrituras, permaneçam nas Escrituras, somente nelas. Então, quanto mais bíblico e simples a gente for, melhor. Quanto menos interpretação, quanto menos enrolação tiver, melhor. Vamos permanecer nas Escrituras Sagradas, somente nelas. Ela é a nossa base, ela é a nossa rocha, ela é o nosso sustento. Ela é quem vai nos dar sabedoria, ela é quem vai nos livrar da falsa profecia. Gente, uma falsa profecia parece verdadeira. Uma pessoa que é usada por Deus, ela tem que ter sua vida e suas palavras alinhadas com as Escrituras. A Bíblia diz que um profetiza e os outros julgam. Qual é o critério do julgamento? As Escrituras Sagradas. Saiu da Bíblia, não vem de Deus. O nosso Deus não trabalha contra Ele mesmo. O nosso Deus trabalha em linha com sua palavra. Então, julguem todas as palavras de qualquer pessoa à luz das Escrituras. Então, quando alguém chegou na igreja de Éfeso dizendo que era apóstolo, ele não tinha uma carteirinha de falso apóstolo. Ele tinha uma carteirinha de apóstolo. O Senhor Jesus elogia eles, porque eles detectaram falsos apóstolos. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo se sente profundamente agradecido, porque os irmãos de Bereia questionaram o que ele estava dizendo à luz das Escrituras, conferindo nas Escrituras coisas espirituais com coisas espirituais. É a Bíblia que é importante.
Então, assim, quase todas as igrejas evangélicas têm como marco fundante essa adesão, porque na Reforma Protestante, o que é que foi dito ali na Reforma Protestante? Que a autoridade não está na mão do Papa, a autoridade está nas Escrituras Sagradas. Então, qual é a coisa que caracteriza a Reforma? É a Bíblia sendo traduzida para a linguagem do povo e sendo distribuída para o povo, para que o povo lesse nas Escrituras. Então surge uma máxima da Reforma, que é a sola Escritura. Ele tira das obras o poder de salvação, que era a grande marca da Igreja Católica, e das indulgências, porque eles vendiam coisas para a pessoa ganhar salvação. Meu pai chegou a vender. Isso durou tanto tempo que meu pai foi vendedor de indulgências, da Ordem dos Beneditinos. Vendia indulgência para Frei Damião. O que era uma indulgência? O cara comprava um negócio e descontava o tempo que ele ia ficar no purgatório. Então quem era muito rico comprava muito daquilo, e cada indulgência daquela ganhava 600 missas em sufrágio da alma daquele que comprou. Aí meu pai um dia perguntou para o padre assim: e depois que esses padres morrer tudinho, esse papelzinho vai se rasgar e ninguém vai nem lembrar que o cara existe. Como é que ele vai se livrar do purgatório se ninguém mais lembra que ele existe? Aí o padre fez: nossa senhora, Deus guarda esse menino, cala essa boca, solta o fogo do inferno. Aí meu pai ficou dizendo: porque se a pessoa não tem certeza nenhuma, então eu estou vendendo isso para nada, não dá certeza nenhuma. E quando ele ouviu o Evangelho pela primeira vez, que ele ouviu João 5,24, que diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele se rendeu aos pés de Jesus Cristo, porque ele agora podia ter uma certeza da salvação em Cristo. Agora, olha que coisa forte isso. Foi as Escrituras que salvou meu pai. A palavra do Papa o enganou. A palavra do Papa vigente, porque os papas vão mudando de ideia, né? A bula papal atual concorda que a salvação é por meio de Jesus Cristo, mas só que isso não é muito divulgado. Mas oficialmente, há 100 anos a Igreja Católica aderiu ao protesto de Lutero. Então houve, inclusive, oficialmente a Igreja Luterana e a Igreja Católica são fundidas. Uma pessoa que foi batizada na Igreja Luterana é aceita na Igreja Católica, e até um ministro ordenado na Igreja Luterana é aceito na Igreja Católica. Porque dizem que o cisma de Lutero acabou porque um Papa admitiu num concílio papal, que a salvação era só por meio de Jesus Cristo. Só que quem é que sabe disso? Quem é que divulgou isso? Não é esse o centro da pregação católica. O centro da pregação católica é diferente. Continua sendo a autoridade de uma pessoa. Então, a Reforma Protestante, o que ela fez de melhor na história da Igreja foi devolver às Escrituras a sua autoridade. Então, o que é que marca o culto católico? É um altar cheio de coisas sagradas, onde eles vivem os 7 sacramentos. Qual é a característica da igreja reformada quando ela surge? É um púlpito. Um altar completamente vazio, sem nenhuma imagem e sem nenhuma logística de ritual nenhum, e uma Bíblia aberta. Um púlpito na mão de um pregador para pregar a palavra e só a palavra. Porém, de lá para cá, o que muitas denominações fazem é que esse negócio de sola Escritura fica só no nome. E os fundadores daquele grupo têm o mesmo poder do Papa. Então aquele grupo em específico tem uma montoeira de ideias que não tem nada a ver com as Escrituras. E quando um crente chega: mas pastor, eu li na Bíblia que é assim. Aí o cara diz: não, mas a nossa tradição. Então, gente, vamos ter cuidado. Apesar de nós termos uma igreja nova, relativamente nova, comparando com igrejas históricas de séculos, nós só temos 30, 40 anos de existência. Nós temos uma tradição. Vamos ter cuidado com a nossa tradição. Não é pela tradição que a gente vive, é pelas Escrituras Sagradas. Não é pela palavra dos líderes fundantes que a gente vive, é pelas Escrituras Sagradas. A marca de um discípulo é que ele permanece na palavra de Cristo. Então, quanto mais você lê, estudar as Escrituras, buscar as Escrituras, buscar nela fundamento para cada prática. Vou fazer isso por quê? Porque a Bíblia diz assim. Vou fazer isso por quê? Porque a Bíblia diz assim. Então, essa adesão numérica de pessoas que andam junto não é salutar.
A natureza do Evangelho implica em que as pessoas têm uma adesão a Cristo e sua palavra. O tempo que a igreja mais cresceu historicamente, lá depois daquele momento que a igreja primitiva se multiplicou muito, foi ali no segundo século, quando foi criado o credo apostólico. Por mais que ele não seja completo, mas o que aconteceu naquela época é porque já tinha muita heresia ali dividindo a igreja. E o povo de Deus se uniu em torno daquilo ali, gente. Muita gente era analfabeta, não tinha imprensa, a maioria das pessoas não tinha um manuscrito, mas aquela fé, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, eu creio que ele morreu sob Pôncio Pilatos, eu creio que ele ressuscitou dos mortos, creio em Cristo e nas suas palavras e no que a Escritura revela acerca dele, é uma coisa que tem que marcar a gente como igreja. A igreja precisa ser marcada com sua característica pelo apego dela às Escrituras, por ler as Escrituras, por estudar as Escrituras, por andar nelas. Isso não pode ser só a nossa regra teórica. Isso tem que ser a nossa respiração, isso tem que ser o nosso dia a dia. E a última coisa, além disso, de permanecer nas Escrituras, muito ligada a isso, está em João 15, 14. Eu vou ler aqui alguns textos sobre isso, para encerrar a nossa pregação. Pense que todas as nossas práticas de discipulado, de andar na rua, de abrir sua casa para pessoas, já que nossos encontros, por exemplo, a gente não tem um culto no dia de Natal. O que é que a gente espera no dia de Natal? Já que a gente não tem um culto no dia de Natal. No dia 25 de dezembro não tem um culto. No dia 24 de dezembro não tem um culto. Mas todos vocês estão numa casa, ou na própria casa de vocês, ou na casa dos familiares. Seja a igreja ali, seja sal ali, ame ali, sirva ali, pregue o Evangelho ali. Transforme aquele lugar onde você estiver num culto a Deus, num ambiente onde a palavra de Deus é pregada, num ambiente onde você ama, serve como Jesus, vive como Jesus, onde você faz discípulos. Por mais que não seja biblicamente aceito que o dia do nascimento de Jesus é o dia 25 de dezembro, mas é um dia que as pessoas comemoram. Aproveite para falar do aniversariante. Gente, hoje é uma festa de aniversário, vamos relembrar aqui do aniversariante. O aniversariante é Jesus, olha. Cante músicas de Natal, cante músicas de Jesus, cante, né? Não deixe o Papai Noel substituir Jesus, nem o Coelho da Páscoa substituir Jesus. Vamos trazer as Escrituras para na Páscoa a gente já se reúne, vai ter o nosso retiro geral semana que vem, né? Mas em muitos dias importantes, em muitos domingos, nós não temos culto aqui, nós não temos reunião aqui. O que é que a gente espera? Que cada um de vocês seja um discípulo, que cada um de vocês, lembra do irmão que estava na prisão? Ele estava sozinho, ele não tinha ali pastor, conselheiro, líder de louvor, ele não tinha equipe para trabalhar, ele estava sozinho dentro de um presídio. Mas o que é que ele estava fazendo ali? Sal da terra, luz do mundo. Tem irmãos aqui que trabalham nos horários que tem as reuniões. A igreja não vive só das reuniões onde ela está. Quantos crentes presos fizeram discípulos nas cadeias, inclusive o apóstolo Paulo? Não podia ir para reunião nenhuma, reunião de pastor nenhum, preso. E ele era considerado um preso de alta periculosidade, ele era amarrado num soldado. Uma cadeia ligando ele ao soldado. O que é que aconteceu com o soldado? Não era o soldado que oprimia Paulo. Era Paulo que apertava o juízo do soldado. O soldado tinha que se render aos pés de Jesus. O servo de Deus, onde ele chega vida. O servo de Deus, onde ele chega, ele transforma. O servo de Deus, onde ele aparece. Lembra aquele velório que passou por Jesus? Jesus transformou o velório numa festa, né? O filho da viúva de Naim tinha morrido. Virou uma festa. A festa da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus é assim. E Jesus está em você. Jesus está em mim, onde quer que a gente vá. Então vamos ler os textos. Primeiro, João 15, 14, diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Quem quer ser amigo de Jesus, obedeça o que ele manda. Mateus 15, 20, diz assim, Mateus 12, 50, aliás, 12, 50, diz assim: portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
E João 13, de 15 a 17, diz assim: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. E João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então não é só ler as Escrituras, é praticar. A gente usa a palavra ortodoxo para falar dos cristãos que são apegados à palavra correta. A ortodoxia é o estudo correto das Escrituras Sagradas. Mas tão importante como estudar corretamente as Escrituras é praticá-las. É a ortopraxia, a prática correta do estudo correto das Escrituras. Só que a primeira coisa que eu aprendi no discipulado, é que eu não gosto de falar essas palavras difíceis para vocês, mas meu discipulador, a primeira coisa que ele ensinou foi isso: é que a ortodoxia não pode estar divorciada da ortopraxia, ou seja, o estudo correto da Bíblia tem que ser semelhante à prática correta da Bíblia. Não é estudar sobre amor apenas, é amar. Não é estudar sobre ser discípulo apenas, é ser discípulos. Não é estudar sobre fazer discípulos apenas, é fazer discípulos. Volto a dizer para vocês: se a gente não for discípulo e não fizer discípulo, a gente vira a pior expressão de igreja que existe em todo canto. A gente já não tem um bom som. A banda só misericórdia, não adianta. Os pregadores, veem a qualidade dos pregadores que tem aqui, né? Mas a gente tem um chamado para ser discípulo e fazer discípulos. A gente às vezes vê uma igreja com pregadores extremamente habilitados, ministros de louvor extremamente habilitados, e a igreja paupérrima de dons e habilidades. O povo só senta para ouvir. Uma igreja que tem figurões, estrelas, com milhões de seguidores, e um povo. Nós não esperamos disso como igreja. Nós esperamos como igreja que cada jovem, cada criança, cada idoso, não tem ninguém. Quando eu era menino, eu queria brincar com os meninos maiores, aí eles tinham duas alternativas: ou me deixar sentado só olhando eles brincar, ou dizer assim: não, deixa ele entrar, ele é café com leite. Então já tinha um time formado 5 contra 5, e em qualquer time que eu entrasse eu nem fedia, nem cheirava. Eu chamava isso de café com leite. Na igreja não tem ninguém café com leite. Todo mundo na igreja é sal da terra e luz do mundo. Todo mundo na igreja é discípulo, amém? Todos nós precisamos ser apegados à palavra fiel, amém? Todos nós somos chamados a amar a Cristo, não apenas em nossas canções na reunião. Amar a Cristo sozinho, no banheiro, no carro, no trabalho, em casa. Amar a Cristo. Gente, essa análise sobre fazer discípulos foi introduzida hoje. Continua, porque depois vem as outras coisas que implicam como fazer discípulos, que estratégias para fazer discípulos. Mas antes de colocar a mão na massa, por qualquer estratégia de fazer discípulos, a gente precisa perguntar diante de Deus. E aí eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seu olho, porque a gente precisa fazer uma reflexão aqui diante de Deus. A pergunta é: eu sou um discípulo? Eu amo como Cristo amava? Eu perdoo como Cristo perdoava? Eu oro como Cristo orava? Eu sirvo os outros como Jesus serviu? Eu sou manso e humilde de coração, como Ele me chama para aprender dele? Eu amo aos outros como Jesus amou? Eu permaneço na palavra de Cristo? Eu pratico a palavra de Cristo?